Olá, bronzeadora! Bem-vinda ao nosso quinto vídeo dessa série sobre como faturar mais nesse carnaval. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre biquíni, que eu sei que é um assunto que muitas têm dúvidas, é um desafio muito grande. E nós vamos falar sobre biquínis de tecido e biquínis de fita. Por que muita gente procura o biquíni de fita? Por que ele foi inventado? Enfim. Mas antes de começar, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha importante, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum de nossos vídeos. Quando eu comecei a trabalhar com bronzeamento, na época não existia curso de biquíni, de fita, não existia nada disso. E eu tinha uma dificuldade muito grande em definir marquinha. Naquela época já existia biquíni de fita, mas não era tão falado assim. Muita gente fazia nos espaços de bronzeamento natural, enfim. Então não existia tanto biquíni de fita. E aí eu comecei a achar aquilo, né? Falando, eu preciso de deixar uma marquinha mais definida, como é que eu vou fazer? E eu comecei a perguntar para cliente, olha, você tem um biquíni, um biquíni mais justo? Comecei a ajustar bem os biquínis das clientes, pegar calcinhas, né? Quando elas não queriam marquinha em cima, quando não tinha uma calcinha pequena, pegar a calcinha normal e ir usando. E daí eu comecei a pensar, falei, gente, eu preciso de oferecer biquíni para essas clientes, porque às vezes a pessoa não tem, né, uma calcinha pequena, um biquíni pequeno. Eu preciso de vender os biquínis, né? Eu preciso de ter isso para, faz parte do bronze, então eu preciso de ter isso para venda. E foi aí que eu comecei a vender biquínis de tecido. Na época, eu mandei fazer os biquínis, a gente tinha design que fazia os biquínis da DM Bronzeamento. Só que aí fugiu muito do que a gente queria, do nosso propósito, que era focar no bronze, né, trazer produtos, soluções melhores, cosméticos. Na época a gente nem vendia cosméticos ainda. E aí começamos a fazer o biquíni e ficamos muito focados no biquíni. Então eu falei, não, eu não quero mais mexer com confecção de biquíni. Vamos trabalhar com biquínis prontos. E aí eu comecei a revender, né? Peguei marcas já renomadas no mercado que tinham biquínis que imitavam a fitinha. E comecei, na época nem chamava biquíni de fita, né? A imitação, era cortininha mesmo. E aí a gente começou a vender esses biquínis. Passou um tempo, a Anitta fez um videoclipe onde ela faz um biquíni de fita. E aí aquilo bombou. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ter que aprender a montar biquíni de fita. E na época, eu sinceramente, eu tinha muito medo de montar um biquíni, porque é muito desafiador. Você pegar, cada corpo é de um jeito, né? Tem pessoas que são mais magras, tem outras que são mais gordinhas, tem gente que tem silicone, tem gente que tem o seio mais flácido. Então, a gente fica com muito medo. E aí eu falei, não, eu não vou montar, não vou montar, não vou montar. E aí comecei a comprar as fitas e usar a fita por baixo do biquíni de tecido, que também dá o mesmo efeito do biquíni de fita. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. Aqui, ó, eu coloquei uma boneca com um biquíni. E eu vou mostrar pra você como que a gente usa a fitinha embaixo do biquíni. Agora, antes da gente falar, vocês têm que conhecer sobre as fitas. Eu não sei se você já conhece, mas é sempre importante a gente falar um pouquinho sobre isso. As fitas, elas são cortadas em 5 tamanhos. Tem a fita sem corte, que ela tem 18 milímetros. Tem a fita cortada, essa daqui é a 10 por 8. Tem a 6 por 6 por 6, que são 6 cortes, que são 3 cortes de 6 milímetros. A 9 por 9, que são 2 cortes de 9 milímetros. E tem a 12 por 6, que é um corte de 12 milímetros e um de 6 milímetros. Então, todas as fitas, elas têm um objetivo. A fita sem corte, a gente usa para preencher a parte do biquíni. A fita 6 por 6 por 6, que é a 3 cortes de 6, que é a menorzinha, a gente pode ou fazer embaixo aqui uma fita mais, a gente pode usar aqui uma fita mais natural, né? Fica uma marquinha mais natural, mais fininha. E podemos usar ela para acabamento. E as fitas 9 e 8 a gente usa para fazer a marquinha aqui em cima, que é o tamanho dessa aqui, ó. E a marquinha mais tradicional. E tem a fita 12, que é a 12 por 6, e a 10 que a gente usa para fazer a fitinha aqui na parte de baixo. Então a gente coloca ela na parte de baixo. Então eu vou mostrar para você como como usar a fita embaixo do biquíni de tecido, porque é muito mais rápido. Agiliza o seu atendimento, a cliente não precisa ficar muito tempo em pé. E no bronzeamento a jato, a gente não tira o biquíni logo depois que a gente finaliza a sessão, até pode tirar. Só que como a cliente tem que ficar algumas horas com o produto agindo na pele, ela não vai tirar durante o banho. Então, vai machucar, né? Às vezes vai machucar um pouquinho ali.
o ideal é que a gente tire o biquíni na hora do banho. Então, para não ficar incomodando, para sua cliente conseguir ir ao banheiro, né, sem nenhum problema, a gente geralmente usa a fita embaixo do biquíni de tecido. E aí, como que a gente inicia? Eu vou virar aqui, eu vou virar a boneca de costas para mostrar para vocês. Geralmente, a parte aqui de cima, a gente inicia daqui do último ossinho, né? A gente tem aqui a nossa vértebra, do último ossinho da vértebra, que é onde o biquíni fica geralmente, tá? E essas fitas, elas têm que ficar paralelas, né? Então, a gente tem que fazer dessa forma. E para ficar paralela, a gente já cola ali em cima dessa última vértebra. Aqui com a boneca é um pouquinho mais difícil. Essa boneca aqui, ela escorrega muito a fita, então eu vou mostrar aqui pra vocês. No final do vídeo eu vou colocar um outro vídeo, onde eu faço um modelo, né, uma fita em uma modelo real, tá? Então aqui a sua cliente, você colocou a fita, a sua cliente ela vai rodando pra você, ela vai virar e você vai trazer aqui junto um pouquinho, não pode ser muito no pescoço, né? Um pouquinho abaixo da linha do pescoço aqui, ó, você vai trazer ela paralela nos dois seios. Então, ó, aqui ela desceu paralela. Aqui a gente corta. Sempre próximo à auréola da cliente, porque se você coloca aqui em cima, entra produto, na hora que ela tira o biquíni, ela fica com aquela marca da fita ali partida, né? Então, a gente tem que pôr sempre mais pra baixo, mais dentro do biquíni, tá? Então, eu vou só colocar aqui direitinho pra vocês verem. Aqui, essa parte, a gente sempre dá uma folga, porque se puxar muito, fica um buraco. Então, a gente dá uma folga, cola lá dentro dessa saboneteira e põe a fita aqui pra dentro. E cola ela lá na auréola do cliente. Do outro lado, a mesma coisa. A cliente vai estar virada. Sempre começamos com a fita, nós puxamos a fita, a gente nunca puxa na pele da pessoa. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Se você puxa, aqui ó, vou colocar no meu braço. Aqui ela já tá puxada. Eu consigo colocar ela de uma forma que ela não puxe a minha pele. Se eu puxo a fita na pele, olha como é que a pele dobra. E isso aqui não pode acontecer, porque na hora que a gente aplica o jato, essa parte dobrada aqui, ó, na hora que tira o biquíni, ela fica toda branca. Então, é igualzinho quando a gente faz em peles maduras que tem alguma ruga, né? Joelho, por exemplo, a gente tem que dobrar. Então, acontece aquilo ali. A gente não pode deixar a fita dobrar a pele da pessoa, tá? Então, aí você cola, você puxa a fita. Peraí que eu vou cortar, que eu colei aqui na minha pele. Acabou um pouquinho a cola. Então, você puxa a fita primeiro e você vai sobrepor uma ponta na outra. Não vai colocar ela paralela não, tá? Você sobrepõe, passa por cima da outra, mais um pouquinho para ela grudar bem. Sua cliente virou pra você. Vai colocar ela, ó. Soltei um pouquinho aqui pra pôr lá no fundo da saboneteira. Eu vou cortar aqui embaixo. Colei lá. Depois a gente ajeita o biquíni no corpo da pessoa, tá? Então, ó, tem que ficar exatamente embaixo da marquinha das alcinhas do biquíni. Depois a gente coloca aqui nessa parte de baixo da mesma forma. A gente puxa a fita e vamos colar. Sobe um pouquinho o biquíni da cliente. Sempre nessa parte aqui, ó, entre o seio e a costela. Nunca pra baixo do seio, pra não ficar bem abaixo aqui da costela. E não pode também ser grudado no seio pra cima. Senão ela dobra e fica sem marca, tá bom? Então, a gente passa aqui. Cliente sempre com os braços pra baixo, quando a gente vai fazer aqui na frente, nas costas. Porque cliente com o braço aberto, essa região e a região das costas cresce. Se você coloca a fita com ela com o braço assim, na hora que ela desce o braço, essa fita enruga. Então, sempre com os braços para baixo. Aqui também a gente dá uma folga para colocar lá no fundo, nessa região que é mais fundinha, né? Aqui, ó, aqui a fita dobrou, tá vendo? Não pode. E vamos passando essa fita. Cliente vai rodando para você. Cliente roda. Ui. Gente, na boneca é ainda mais difícil, tá? Porque a boneca ela não roda sozinha e esse material, esse plástico, ele escorrega demais a fita.
Cortamos, ó, passei a fitinha toda aqui. Agora eu cortei a fita e eu vou colocar, ó, mostrar pra vocês. E aqui eu vou colocar, vou tirar aqui porque ele grudou. Sempre, ó, por cima da outra fita. Nunca aqui retinho, senão entra produto ali e acontece a mesma coisa. Colocar aqui, ó, a própria alcinha do biquíni por cima dessa fita. Ajustar aqui, tá bom? Então, ó, fitinha pronta, já tá exatamente embaixo das alcinhas do biquíni de tecido. Então, o resultado aqui vai ser a mesma coisa se a gente tivesse montado o biquíni de fita na cliente. Então, foi muito mais rápido, foi mais ágil, o cliente vai ficar mais confortável, não vai ter que colocar aquele tanto de fita, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo a gente consegue fazer isso, tá? E aí, na parte de baixo, a gente vai fazer da mesma forma. Primeiro a gente observa como que a cliente gosta da calcinha. Tem cliente que gosta dela mais asa delta, tem cliente que gosta dela mais reta. Então a gente precisa de perguntar para a cliente como que ela gosta. Aí puxamos a fita, nós vamos colocar aqui, ó, nós vamos colocar a fita, deixa eu mostrar para vocês, lá dentro da calcinha da sua cliente, lá dentro, lá no cox. Como da mesma forma, quando a gente monta uma calcinha, a gente tem que pôr lá dentro. E aí nós vamos subir de acordo com o que a cliente gosta. Se a cliente gosta dela mais asa delta, você sobe um pouquinho mais. E a sua cliente vai rodando pra você. Você desce a fita até lá embaixo. Nunca na beiradinha. Nunca na beiradinha aqui da calcinha, tá? Então, a gente desce até lá embaixo. Depois você ajusta. Aqui na manequim, não, eu acho que vai escorregar. Mas você ajusta a alcinha da mesma forma com que a cliente quer. Eu vou colocar essa um pouco mais baixa, porque a calcinha aqui dela tá descendo. Então, eu vou deixar ela mais baixa aqui, pra ficar direitinho e vocês entenderem o que eu tô falando pra vocês, tá? Ó, tem que ficar desse jeito. Não pode aparecer fitinha pra fora. Arrumamos um lado, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Puxa a fita, põe lá embaixo e passa na direção certinha da calcinha da pessoa. Por incrível que pareça, muitas gostam dela mais baixinha mesmo, da calcinha mais baixinha. Então, você pede a sua cliente para ajeitar primeiro. Fala, coloca a calcinha do jeito que você gosta. Você gosta dela mais asa delta ou você gosta dela mais baixa? Aí ela vai colocar, vai arrumar a calcinha e você vai fazer embaixo, né, da marquinha da calcinha dela. Então, ó, gente, fitinha pronta aqui. Fitinha pronta aqui. Vamos ajeitar. Tá vendo? Tá escorregando, mas não tem problema. É que vocês estão entendendo. A fitinha pronta, a gente já pode começar uma aplicação. Então, ó, é uma forma mais prática, rápida, né, igual eu falei pra vocês, e mais confortável para seu cliente. Essa é uma das opções que eu no início eu fazia na DM, né? Eu colocava assim, eu faço até hoje, inclusive, muito, né? Porque dá o mesmo resultado e tudo. Então, foi a primeira forma que eu escolhi para poder dar esse efeito de fita. Mas depois eu comecei a dar curso e eu precisei aprender a fazer o biquíni de fita. Então eu fiz um curso de biquíni de fita e no início eu fazia só o top. Eu não montava calcinha nas nossas clientes, era só o top. Eu vou mostrar no vídeo como a gente faz a montagem do top. Aí depois a gente começou ainda a ter muitos pedidos de calcinha de fita, a gente até perdeu algumas marcações porque a gente não fazia o biquíni de fita. Então as pessoas começaram a pedir, o biquíni não, a calcinha, né? Então começaram a pedir e a gente começou então a fazer a calcinha de fita. É desafiador, mas é muito bom quando a gente vê o resultado, porque fica muito bonito realmente. E a diferença entre o biquíni de fita para o biquíni de tecido é na intensidade da marquinha. Por isso que muita gente faz o biquíni de fita. A marquinha ela fica mais intensa, ela gruda na pele, então é muito difícil entrar produto ali pra dentro, a não ser que a pele seja mais oleosa e aí a fita vá soltando.
Então fica mais, né, fica ali grudado, e aí na hora que a gente faz o jato, o produto não entra pra dentro, então fica marquinha. Até no biquíni, até no bronzeamento no sol, o que mais define é o biquíni de fita. Por mais que dê pra fazer com biquíni de tecido, o que mais intensifica é o biquíni de fita. Então por isso que eles inventaram, né, esse biquíni pra intensificar ainda mais, com aquela marquinha bem definidinha, o biquíni sai do lugar. Então aí acaba que tomando sol ou fazendo jato, quando a gente faz só com o tecido, ele vai saindo do lugar e aí fica sem marquinha. E esse é um outro assunto importante pra gente falar sobre o biquíni de tecido, tá? Uma outra forma que é importante a gente usar a fita por baixo é isso. É isso que eu vou falar com você. O biquíni de tecido, na medida que a gente mexe os braços, que a pessoa mexe os braços, essa alcinha ela sai do lugar. E quando essa alcinha sai do lugar, entra produto ali embaixo, então ela fica sem marca. Ou a marca fica muito clarinha, ou ela fica sem marca. Então, ou a gente põe a fitinha por baixo, ou então você vai fazer a aplicação toda do bronzeamento na sua cliente e vai deixar o top, essa parte do seio, por último. Por quê? Depois, quando você tiver finalizado a aplicação nas costas, a parte da barriga, tudo, a sua cliente vai abaixar os braços, vai ficar com o rosto reto, sem mexer, porque mexer o rosto também faz sair do lugar essa alcinha. E aí você vai fazer essa aplicação com ela bem paradinha. Na hora que você finalizar essa aplicação, você vai fechar um pouquinho o seu equipamento, né? Vai fazer as finalizações todas do biquíni. Você vai segurar essa parte, porque você vai tirar esse top dela e vai soltar o biquíni atrás, tá? Por que a gente tem que segurar? Senão ele faz isso aqui, ó. Ele pula. E na hora que ele pula pra cima, ele sai do lugar. Ele estraga o bronze todo. Então a gente tem que segurar. E no caso do jato, né? Na hora que a sua cliente vai embora, ela tem que sair sem o top. Se ela sair com o top, ela vai ficar sem marca. Ou ela não vai ficar um lado com marca, um lado sem marca. E por aí vai, né? A gente já sabe tudo que pode acontecer. Então, o ideal é isso, tá? É você usar a fitinha por baixo. O cliente não quer essa marquinha muito intensa? Não tem problema. Aí você faz essa outra dica que eu te dei, com essa outra técnica. Você tira ali o top. A calcinha é a mesma coisa, tá? Se a cliente quer ela mais definida, põe a fita. Se ela quer mais natural ali, só com a marquinha mesmo do biquíni dela, ela vai ter que ficar com a calcinha o tempo inteiro. Ela não pode, sim, ela pode até tirar a calcinha, mas ela não pode pôr outra calcinha de jeito nenhum. Então ela vai ficar com essa calcinha o tempo inteiro, vai no banheiro, sempre puxando a calcinha pra lá, porque se ela desce a calcinha arrastando, na hora que ela volta essa calcinha, ela volta com produto. Então também pigmenta ali a marquinha. Então ela tem que ficar com a calcinha. Se por acaso ela não se incomodar, na hora que ela for ao banheiro a primeira vez, ela já tira a calcinha e fica sem calcinha. Aí um outro detalhe, na hora que ela vai tomar banho, ela vai ter que colocar o top e a calcinha de novo pro excesso ali que passa na hora que a gente toma banho, passar por cima do biquíni. E aí na hora que acabar de sair a água, na hora que acabar de sair o corante, ela pode tirar o top e a calcinha. Agora que você aprendeu essas dicas, você vai assistir uma montagem de top de fita que a gente faz, que a gente dá no curso. E no curso Viver de Bronze tem essa técnica muito mais avançada. A gente vai mostrar tanto quanto fazer uma montagem completa do biquíni, vários modelos de calcinha, modelos de top. E tem essa técnica também que eu ensino pra você aqui no vídeo, tá? Então assiste o vídeo, anota tudo. E no final não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar. E eu te espero no próximo vídeo. Você vai começar puxando a fita, colando em cima do papel que a gente coloca na auréola da cliente para não machucar. Passa a fita em cima da última vértebra e, paralela à outra fita, a gente faz do outro lado, também colando em cima do papel. Com a fita sem corte, a gente vai fazer um chanfrado na ponta e vamos medir na altura do decote do seu cliente. Aí a gente coloca a pontinha no meio da fita e cola lá no final do seio. Depois vira a fitinha, corta o outro lado chanfrado, cola pontinha com pontinha no meio da fita de marcação e desce de novo até a base do seio. E no outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, marca a base do decote, faz a pontinha chanfrada, desce a fita até a base do seio, corta retinho, vira a fita, corta chanfrado, marca pontinha com pontinha e desce de novo. Agora com a mesma fita que usou para fazer a marcação da alcinha de cima,
a gente vai fazer a marcação embaixo do seio. A fita não pode estar muito na costela, tem que passar bem na base entre o seio e a costela. Lembra que as pontinhas tem que ficar uma em cima da outra, não pode ser paralela. A gente tem que sobrepor para evitar entrar produto ali entre uma e outra. Agora vamos preencher o biquíni todo. A gente vai colocar a fita de preenchimento na parte de dentro de onde a gente fez a marcação. Não pode ficar nenhum buraquinho entre as fitas, sempre sobrepor uma em cima da outra. Para o acabamento a gente vai usar a fita 6. Você pega a ponta dessa fita, coloca no centro da fita da alcinha, desce até a pontinha do preenchimento e segura firme com o dedo. Você vai dar uma leve arredondada na fita 6 e vai finalizar na base do biquíni. Repara que você segue a extremidade do preenchimento até a base. Depois, passa a fitinha 6 de novo na base, para fechar todo o buraquinho e para o biquíni ficar mais certinho e mais firme. E agora, usando a fitinha embaixo da calcinha de tecido para ficar mais confortável para sua cliente. Lembra que a gente conversou no início do vídeo? Espero que você tenha gostado. Eu te espero no próximo vídeo e em breve um curso online Viver de Bronze.